Assisti finalmente A Morte do Demônio em Chamas. Bora descobrir o que eu achei desse novo filme, de uma das franquias de terror mais aguardadas do ano. Evil Dead Burn. God help us. Já tem vídeo aqui no canal eu reagindo ao trailer, tá muito legal, corre aqui. E esse vídeo, deixando claro que vai ter spoilers. Em Evil Dead Burn, a gente acompanha a Alice, que após ela perder o marido em um acidente, ela busca refúgio na casa dos sogros. A reunião logo se transforma em um inferno quando a família inteira é possuída por entidades demoníacas, que são os Deadites. O filme inicia justamente a gente acompanhando esse quarteto, né? Alice, Will, Joseph e a sua namorada. E rola uma briga ali, uma discordância entre o Will e a Alice, e a gente descobre que o Will não é tão legal assim, tão bonzinho quanto parecia, né? Ali nos trailers mostrava a comoção da família no funeral do filho, então o quanto a galera amava ele, considerava que foi uma grande perda, mas Alice tinha isso guardado pra dentro de si, que as pessoas não sabiam, esse outro lado que o Will mostrava. Ou sabiam, não queriam transparecer, porque é o filho querido da família, etc. Então foi um baque grande pra família, pros pais, pro próprio irmão e principalmente pra ela, porque o último contato deles com o Will foi justamente nessa festa. Why aren't you wearing it? O filme possui um ritmo bom, grandes momentos ali de ação, justamente aquele teaser que a gente acompanhou, que tem a plano sequência da luta contra os demônios, é aquilo mesmo, e ainda mais quando você tá vendo no cinema. Tem outras cenas muito legais, inclusive a do banheiro com a mãe, a da namorada do Joseph com a vela, e assim que ela entra na casa com um pedaço do carro atravessado, né, no rosto. São cenas bem impactantes e que realmente marcaram esses trechos do filme. Só que eu ainda assim esperava um pouco mais. Pra mim, ele não supera ainda o Evil Dead Ascensão, que foi o de 2023, o seu antecessor, e muito menos ali os clássicos, né? E me parece que o filme, ele tenta se manter preso ali na casa, né? Construir toda essa tensão em volta da família, mas ao mesmo tempo você não sente medo e não se sente tão tenso assim. Faltou mais do roteiro e da narrativa, entendeu? A ação ali fica incrível, os efeitos práticos também e digitais que eles colocam dos cortes e machucados dessas pessoas e demônios. Faltou um pouco de você entrar mais a fundo na mitologia. Quando eles chegam nesse ponto é muito expositivo só para explicar o porquê o livro tá ali, qual era a relação do avô da família com o livro, do que ele acreditava. A gente vendeu essa casa para você, você deixou isso tudo assim, e aí eu te encontro aqui no sótão com um monte de coisa do seu avô e você não jogou fora nada. E aí ela senta para explicar a relação que tinha com o pai, por que ele gostava tanto dessas coisas, que ele não era um pai presente, e toda essa relação dele com esse culto dos sábios, que frequentemente eles se reuniam para estudar esses artefatos, esses livros antigos, inclusive o Necronomicon, e entender da onde vem a força desses demônios, desses Deadites kandarianos, e como destruí-los, como contê-los, porque eles são muito fortes. E o avô, como historiador, ele consegue descobrir, a partir dessa ordem dos sábios, uma arma para destruir esses demônios. E essa arma seria uma adaga kandariana. E toda essa descoberta acaba atraindo os Deadites justamente para aquela família. Independente se o avô está vivo, está morto e etc. Os demônios sabem que eles escondem ali naquela casa algo que pode matá-los. Então vamos aterrorizar e descer o cacete em todo mundo, fazer o inferno ali na Terra para deter essa família. E começa justamente com um demônio saindo da água, a mulher que a gente vê no trailer. Ela ataca dois pescadores, acaba indo pra estrada e sente, né, que o Will tá saindo lá daquela festa de carro e justamente vai de encontro com ela. Atropela com os dizeres kandarianos, ela passa o Will pro
mundo dos mortos, demônios em chamas, enfim. E utiliza o corpo do Will como um receptáculo para passar dele para a família, já que vai ter o velório, vai ter o enterro, e é a oportunidade perfeita para que os demônios se aproximem dessa família finalmente. É uma brincadeirinha que o filme joga ali com a gente, é essa sensação de tipo, caraca, novamente vão pegar o livro e vão ler. E aí no caso é a Alice, e ela não chega a ler todas as 4 palavras, ela para na terceira. É até uma jogadinha, uma brincadeira. Mas independente dela ter lido ou não, os demônios já estão atrás da família e começam a botar o terror em todo mundo. Tem um certo momento em que os demônios encurralam a família dentro da casa. E enquanto um demônio está atuando lá dentro, o outro está de guarda lá fora. E não faz nada. Então, assim, as coisas não acontecem simultaneamente, não gera tanto uma sensação de perigo. No início também eu senti fortemente de que os personagens principais, né, a Alice e o Joseph, a Alice até mais, mas o Joseph e a mãe, eles não ficaram completamente abalados em ver aquelas pessoas andando machucadas e totalmente possuídas ali na frente deles. Eles trataram isso como algo muito normal, uma sexta-feira qualquer. E o Joseph, o cunhado da Alice, interpretado pelo Hunter Duran, ele entra aqui como um personagem burro, frouxo, que demora pra, de fato, fazer alguma coisa. Proteger a namorada, proteger a cunhada. Fica meio que paralisado, com medo das situações. E aí as mulheres têm que tomar a rédea da situação e falar, cara, vem embora, a gente tem que conter essa galera. Teve uma cena que foi a cena do carro, inclusive, onde o demônio tá possuindo o pai, né, o Edgar. Ele vai pra cima da namorada do Joseph no carro, que vai ter a cena lá dos dedinhos. O Joseph, ele tá dentro do carro e ele não consegue fazer nada, ele não consegue defender a namorada, não consegue proteger. E em certo momento ele tá com uma arma e tá apontando pra cabeça do pai e ele não consegue atirar, porque é o pai, assim. Mas ele poderia conter, né, não necessariamente atirar na cabeça pra matar, enfim, que fosse. Mas, no geral, A Morte do Demônio em Chamas é um filme pra dar aflição e é uma ação com demônios. É isso. E até o segundo ato é um filme bom, muito, muito legal, assim, de assistir. Quando vai pro terceiro ato, que aí tem que ter a boss fight com o demôniozão, aí fica bem... dá uma decaída legal. Seja aí do Will voltando como demônio ali nas chamas, indo atrás da Alice, que é a última tentativa, porque todo mundo morreu um por um. Ele chega como se fosse quase um exterminador do futuro, aquela cena queimado, sem rosto, desfigurado, mas o CGI durante o filme todo tava bom. Quando chegou nessa parte, nesse trecho, ficou muito ruim. Deu uma agonia, assim, visual de assistir. Poderia ter ficado só nos familiares, nas pessoas ali da família, mas eles quiseram usar o Will porque ele, durante todo esse período que ele estava casado com a Alice, ele foi o pior pesadelo dela. Ele xingava, chegou a bater nela, então eles quiseram trazer o Will como, tipo, vai ser o boss final, porque eu sou o seu pior pesadelo e você não vai se livrar de mim tão cedo, você tá casada comigo. E outra, se o avô, que fazia parte do culto, era tão inteligente assim a ponto de ter estudado por muitos anos essa questão dos Kandarianos e ter descoberto essa adaga, por que ele foi burro no sentido de manter aquele livro, o livro dos mortos ali, de fácil acesso para qualquer um chegar e ler? O mais sensato era fazer meio que tipo Ed Lorraine Warren, um museu, um lugar específico, nem que fosse do culto, da seita, para manter esse livro sobre os cuidados desses integrantes. Faria mais sentido. Despite my warnings, they read from the book Unleashing Demons, 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 Demons. Falando agora especificamente sobre as pessoas da família, né, os integrantes da família que foram possuídos, a mais fraca aqui foi a mãe, a Susan. Tem o Edgar, né, que ele é super forte, o pai não, então ele tem essa presença. A gente tem o cachorro deles, o Max, que infelizmente teve um destino bem complicado, né, no filme. A gente tem a avó do Will e do Joseph, mas acredito que a melhor personagem ali como demônio foi a namorada do Joseph, que tem mais tempo de tela. Voltando agora na Susan, a mãe do Will, teve uma cena que eu simplesmente não entendi por que tava ali, qual foi o sentido daquilo. Ela tá vendo a família dela sendo possuída, a velhinha tá possuída, e em algum momento ela cede pra esses dois demônios, abre a janela, tem o Edgar ali, e ela dá um beijo no marido dela possuído, e ele, depois de atirar na cabeça umas 3 vezes e ficar todo
esburacado. Isso foi interessante. Eu adorei a maquiagem, o CGI que eles fizeram, que aparece, né, a mandíbula, a língua, os detalhes aqui do crânio dele aberto, enfim. Agora, a partir do momento que eles dois se beijam, e é um baita de um beijão de língua, pra que mostrar isso? E por que ela tinha que ceder dessa forma? Ele tava todo ensanguentado, aí ela fica passando a língua lá na boca dele, aí sai, aí fica aquela gosma de sangue, aquela delícia, sabe? Que beijão de língua. Foi de fato a personagem mais sem graça e fraca. Ela que poderia ser ali o elemento sogra, incisiva com relação a Nora. E como todos os Evil Dead da vida, tem que ter ali uma serra elétrica, alguma arma que você vai dar pro personagem principal, e no caso pra Alice, que ela vai pegar e vai ficar badass e vai querer matar todos os demônios. É tipo um cortador, né, de grama, e ela usa aquilo ali pra cortar, dilacerar ali alguns Deadites no caminho. Faltou algo pra me relacionar com a personagem principal. Apesar de ter toda essa situação do luto e da culpa, por dentro ela tá feliz porque o marido era um escroto e meio que ele mereceu o destino dele, sabe? Não espere um super filme de Evil Dead que não vai ser melhor do que os outros, tá? E por isso minha nota pra Morte do Demônio em Chamas fica em 3 estrelas. Eu comparei com os filmes da franquia, mas agora falando de filmes de terror recente, não supera pra mim nem de longe de Obsessão. E A Maldição da Múmia, por exemplo, que é um outro filme com o mesmo diretor, que também fez filmes da franquia Evil Dead e que arrasou em A Maldição da Múmia. Eu achei muito mais tenso, uma história bem construída, a mitologia por trás, né? Como foi aplicada essas coisas dentro desse cenário. Poderiam ter explorado a questão do culto e ser algo mais voltado para esse mundo de seitas e ter a boss final ambientado mais próximo dessa mitologia. Que já que existe uma forma de matá-los, fica mais fácil de detê-los, certo? Correto? O próximo Evil Dead a gente já tem a notícia de que vai ser um filme anterior a todos os outros, então isso não influencia essa parte da adaga. Só que a partir daí do futuro fica mais sem graça você sabendo que tem essa adaga, que existe essa adaga. E o que a Alice fez com a adaga depois que tudo terminou? O que você achou de A Morte do Demônio em Chamas? Comenta aqui. Quero saber se você concorda comigo que foi abaixo do Ascensão e de alguns outros da franquia. Please, open the door. You are my dead body dog! E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão.